Olá, tudo bem? Alunos, né, do curso de História, ok? Eu espero que vocês, né, estejam gostando dos livros, das indicações, né, de artigos, das bibliografias, tá bom? Eu espero que vocês estejam lendo, achando interessante e tudo mais. Apesar da nossa, né, disciplina ela está sendo bem concentrada, mas provavelmente mais na frente vocês terão algum curso também ligado ao tema, tá bom? Mas eu espero que vocês estejam achando interessante. Hoje, né, essa nossa videoaula, eu estou gravando especificamente para a gente tratar sobre o módulo 4, tá? Que é um módulo, vamos dizer assim, mais amplo, que trata das temáticas contemporâneas que a geografia se propõe a discutir, ok? O módulo 3, ele vai ser discutido numa web, ok? Que vocês já devem estar sabendo a data, né? Provavelmente, quando assistir essa videoaula, já terá visto. Mas eu vou tentar, tá? Além de comentar o módulo 3, fazer um aparato de todos os 4 módulos, ok? E aí eu elaborei alguns slides. Esses slides estão num documento único em PDF, lá dentro do APA, né? Na nossa disciplina, tá bom? E aí vocês podem estar olhando lá. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando lá pelo ABA, tá? Tem aquele canalzinho que vocês têm que um bate-papo, vocês podem estar tirando dúvidas por lá. E também podem estar falando com os tutores que eles têm o meu telefone de contato, eles podem estar sempre entrando em contato comigo, ok? Né? Eu espero que vocês estejam achando interessante e tudo mais. Né? A geografia e a história são ciências irmãs, são primas, amigas, né? Uma anda lado a lado com a outra. É o que a gente chama, né, de escala de espaço e tempo. Então, todo e qualquer tipo de fenômeno, a gente tem que levar em conta essa questão do espaço e tempo para poder analisar. Isso é fazer ciência, isso é compreender os fenômenos e isso é fazer análise. Ok? Então, eu vou, né, espelhar agora para vocês os slides, tá bom? Lembrando que, como eu já falei anteriormente, eles estão lá na plataforma do AVA. Pessoal, então, seguinte, tá? A nossa disciplina, né, Introdução à Geografia, tá bom? Essa disciplina na geografia, normalmente, ela tem o nome de epistemologia ou fundamentos, é uma disciplina que a gente vê no primeiro semestre do curso, né? Vocês estão vendo já no final, a gente vê no começo. Tá? O módulo 4, né? Eu batizei ele, vamos dizer assim, coloquei o nome de Geografia em Debate. Vocês podem até depois estar pesquisando, existe, tá? A nossa associação, a Associação Brasileira dos Geógrafos, assim como tem a UFU, né, da História, que a gente tem informes, né? Tem agora um portal, né? Um observatório da Covid, com textos, né? A partir da perspectiva geográfica relacionada à pandemia e outros, tá? E assim, a geografia ela foi, né, criada pelo Caio Prado Júnior, que era um historiador, né? Então, assim, desde o nosso começo de formação, enquanto associação, eu faço parte dela tanto a nível nacional quanto local. Então, assim, a gente tem essa preocupação de sempre estar entrando em contato, né, com a história, com a filosofia, com as nossas ciências, né, amigas e irmãs, tá bom? Então, é isso. E aí, quando a gente está estudando, né, a geografia, o intuito desse módulo foi a aprendizagem dos conteúdos geográficos, né? Como é que eles são abordados na escola, tá? Porque o que acontece? A gente tem um termo que não é muito utilizado mais na geografia escolar, que é a transposição de conhecimento. O que seria essa transposição? Seria eu pegar um conteúdo que eu vejo na universidade, que eu vejo de maneira mais científica, e trazer para uma linguagem para o meu aluno da educação básica. Então, o intuito desse módulo é como eu posso aplicar no meu conhecimento no dia a dia da sala de aula, como vocês serão futuros licenciados, esses conceitos da geografia e fazer até a distinção, né? Como é que o aluno pode ver isso a partir do olhar geográfico e do olhar histórico, porque vocês vão se deparar muito com isso. Os professores de biologia, quando dão ciências no Fundamental 2 também. Professora, a professora de ciência falou isso. A professora de história já falou isso. Então, assim, o mesmo assunto ele vai ser abordado de diversas maneiras. E aí é que entram as categorias, os conceitos, para ver como é que cada uma vai conseguir analisar, né? Existem algumas coisas que convergem, outras divergem, né? Mas a gente sempre está tentando o diálogo, né? E aí,
o ensino da geografia é um componente curricular e, como tal, deve estar associado ao projeto da escola, inserido neste plano diário, né, das disciplinas como um todo. Então, esses conteúdos, né, que a geografia vê, ela tem que estar associada dentro de um projeto, né, do projeto político-pedagógico da escola. O que é que a escola se propõe, né? E aí, dentro disso, você tem que analisar o aspecto histórico e geográfico. Na sequência, vamos apresentar um pouco dos principais conceitos, né, e intenção de pensar ao mesmo tempo e discutir em sala de aula. E aí, o que é que a gente pode discutir, tá? Alguns conceitos. E aí, esse módulo, ele é um módulo mais vasto, porque a gente tem muita coisa para discutir, tá? A relação das tecnologias da informação, né, as TICs, que, segundo o professor Milton Santos, né, a gente vive no que ele chama, né, que a gente já está na terceira revolução industrial, que seria um meio técnico científico informacional. Hoje eu não posso pensar, né, unicamente algo como científico, porque ele também tem que ser digitalizado, mas ele tem que ser informatizado. Então, a gente vive no meio técnico, científico e informacional. Nós vamos aprender também, né, a discutir os conceitos da geografia dentro das suas categorias, né? Vocês já aprenderam que as categorias principais da geografia é a paisagem, a região, o espaço, o lugar e o território. E aí são a partir deles, né, que principalmente a geografia humana, ela consegue captar e discorrer e debater sobre as temáticas geográficas. E aí eu vou adentrar, tá? Para a gente ganhar mais tempo, até para o vídeo não ficar muito cansativo, vocês vão conseguir ler mais com calma, alguns dos principais conceitos que eu elenquei, que caem até na prova do ENAD e que vocês vão se deparar dentro dos conteúdos e livros didáticos de vocês de história, tá bom? Que é o conceito de migração. Migração é o processo de entrada e saída, tá? Então, migração é o processo. Toda vida que eu estou saindo, eu estou emigrando, tá? E toda vida que eu estou entrando, eu estou imigrando. Por isso a gente fala de processo, porque sempre eu estou entrando, mas estou saindo de algum lugar. Então, o processo de entrada e saída é a migração, ok? Dou uma dica, né? Falo isso para meus alunos. O ir, né? Lembre, se ele está saindo, né? O Ezinho aqui, melhor dizendo, é emigração. Então, ele é o esperto, tá ruim lá no local dele, ele vai atrás de outro. E nós temos o I de imigração, porque ele é idiota, porque ele acha que outro lugar tá bom, mas tá essas coisas todas não. Então, é o E de imigração e o I de imigração para o aluno não confundir, a gente cria esses, né, bisuzinhos assim. E nós temos as migrações sazonais, que são de acordo, tá, com algum motivo. Essa população ela vai migrar por determinado período, né? Não é uma migração que ele vai continuar lá durante muito tempo. Ele sabe que vai, mas ele volta. Por isso que é a questão do sazonal. E ocorre muito, por exemplo, o pessoal que vai para o corte da cana, no centro-oeste, né? O pessoal que são os que levam, né, os carneirinhos, né, lá na Europa, para irem os pastores, para irem se alimentar nas montanhas. Então, eles ficam um período de tempo, depois voltam, né? E aí eu até faço um parêntese na história lá do Davi. Então, esse é um processo de migração sazonal. Eles ficam um período do tempo, mas depois eles voltam. E aí, dentro desse processo de emigração e imigração, né, o Brasil ele vem recebendo vários tipos de imigrantes diferentes, né? E o Brasil ele tem uma parceria, tá, com a ONU, que é toda pessoa que ela foi vítima, tá, de perseguição política, religiosa, algum tipo de catástrofe natural ou guerra, ela vai ser recebida no nosso país, aí ele dá entrada, né, essa pessoa dá entrada, e ela tem direito a como se fosse um documento de identificação, tirar os seus documentos para trabalhar aqui, para ficar uma temporada, né, vamos dizer assim. Depois ele pode tentar pedir o visto permanente. Eu sempre cito o exemplo dos meus alunos da educação básica, né, o exemplo do Kaysar, que foi aquele rapaz que participou do Big Brother, né, que ele já estava aqui no Brasil há um tempo e ele queria trazer a família, mas ele ainda não tinha cidadania. Então, depois que ele saiu do programa, ele conseguiu. Então, assim, né, e aí os imigrantes, né, no Brasil, durante vários períodos históricos, foram diferentes, né? Durante o período da colonização, tivemos muitos portugueses, depois tiveram alguns holandeses, espanhóis, já no período, né, vamos dizer assim, que já estava, né, a oligarquia café com leite, foram trazidos os italianos para trabalhar no café, vieram alemães, vieram japoneses.
vieram durante o período da Segunda Guerra judeus, né, fugindo do Holocausto e tudo mais, as perseguições na Europa. No início dos anos 2000, o governo brasileiro, né, no período do governo PT, 2003, né, cria algumas universidades parceiras, né, luso-brasileiras, luso-africanas, e aí vem vários países, né, que falam língua portuguesa ou não para cá. Um exemplo, o pessoal que vem fazer curso na Unilab, então vieram muito haitianos, né, vieram pessoas de Guiné-Bissau, de vários países, né, para cá, para se formarem e depois voltariam para o seu país, mas nem sempre isso ocorre, né? Pô, até como eu falei, às vezes o outro país está numa condição bem pior e tudo mais. Né? No caso do Haiti, ele teve um terremoto muito grande e depois sofreu com vários furacões e tudo mais. E aí, como eu falei, esses são os refugiados, eles pedem refúgio aqui no Brasil. E existe também a questão da xenofobia, né, que é o crime de ódio. E aí eu faço um destaque para vocês que é crime, né? A xenofobia aqui no nosso país é crime, que é você fazer um tipo de distinção da pessoa por causa do local de origem da onde ela vem, por causa do local de imigrante. Porque podem notar, o processo de xenofobia é só com o imigrante negro, né, vindo da África ou de alguns países aqui da América do Sul, né, como da Venezuela, do Paraguai, mas quando é um europeu que vem para cá, a xenofobia não existe. Quando é um branco, louro, alto europeu, não existe. E aí a gente entra naquele debate, né, que vocês da história fazem muito bem, que é a questão do eurocentrismo, que ainda é muito forte. Né? A gente tem que dizer isso. Então, a xenofobia no nosso país é crime. Tá? Áreas urbanas e áreas rurais. Né? Quando eu vou entender o Brasil, eu tenho que entender pelos aspectos que ele tem. Né? E aí o Brasil, até os anos 50, a prioridade dele, vamos dizer assim, a priori, ele era um país rural, ou seja, a maior base da economia, as características, o modo de vida era o modo de vida rural. E aí eu faço até um destaque, já que estávamos falando de imigração, da população. Por que as pessoas tinham muitos filhos? Ai, professora, é porque não tinha televisão. Não vamos usar essa história com os alunos, tá? Principalmente porque a gente não tinha um controle de natalidade, a gente não tinha métodos contraceptivos, né, até acessíveis, poderiam até existir, mas não eram tão acessíveis. E em terceiro motivo, as pessoas precisavam de mão de obra barata. Então, as filhas mulheres que eles tinham cuidavam dos afazeres de casa e os filhos homens, né, dos cultivos, da caça, né, vamos dizer assim, da lida do campo, tá? E aí, a partir dos anos 50, é instaurado, né, o Juscelino Kubitschek, a partir dali começa também a incentivar, né, a modernização do Brasil e os outros governantes que vêm em seguida, né, vocês conhecem melhor, bem melhor, e aí a gente começa a ter uma mudança do modo de vida do Brasil, que era rural para urbano. E aí eu faço outro parêntese, até os anos 50, a base da energia do Brasil era energia a lenha. Então, imagina, você vai modernizar um país que ainda é bem ruralizado e aí não tem nem energia elétrica, né? Dizem até que teve aquela Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo dos anos 50, o Brasil ganhou de premiação, os jogadores ganharam televisões, quando chegou aqui elas não funcionaram, porque não tinha eletricidade, né? Para alguns cantos que eles foram e tudo mais. E aí a grande, né, diversidade, vamos dizer assim, diferença de um para outro, tá? É que as cidades, a gente tem uma mudança na característica das paisagens, né? Você começa agora a ter conglomerados de casas vizinhas uma à outra, né? Prédios, o modo de vida tudo é muito rápido, tudo está muito ligado à atividade econômica, chegam as indústrias, né? Então, quem alavanca esse modo de vida urbano é justamente as indústrias, né? E aí nós temos o modo de vida rural, né? Que são a questão da paisagem, né, que já é mais ligada aos elementos da natureza, as atividades econômicas ligadas ao setor primário, que é o setor de pesca, extrativismo, cultivo, e o modo de vida com as suas dificuldades também. Então, quando eu tenho essa modernização, o que é que as pessoas pensam? Eu não tenho mais emprego aqui no rural, porque eu estou atrelado também às condições climáticas, né? As máquinas começam a substituir as pessoas, porque começa a ter máquina para fazer várias coisas, então eu vou tentar minha vida na cidade. E aí eu passo por outro processo de migração, que é o chamado êxodo rural, que é a saída do trabalhador do campo para as cidades. Okay? Só que as cidades não dão conta dessa demanda. E aí começam os problemas sociais que a gente tem. Marginalidade, subhabitação, violência, né, desemprego.
E aí, né, um outro conceito que é muito, vamos dizer assim, muito utilizado, né, por nós geógrafos é a questão da globalização e a regionalização. A regionalização, ela está muito atrelada àquele conceito de região, que é uma divisão política e administrativa, né? Antes eu tinha o quê? O mundo ele estava dividido em países, vamos dizer assim, impérios, né? Eu tinha o Império Romano, eu tinha um império, né, vamos dizer assim, um império inglês, eu tinha os impérios. Aí, com a regionalização, eu tenho o quê? Eu vou criando blocos, né? Eu falo até para os meus alunos que são os grupinhos do WhatsApp, né? Que são os blocos econômicos, né? Eu vou fazendo junções, eu vou montando grupos. Então, os países da Europa se juntam e formam a União Europeia, né? Os países aqui da América do Sul se juntam e formam o Mercosul. Os países em estado de desenvolvimento, né, que a gente chama mais, não chama mais subdesenvolvido, eles montam BRICS, né, que é Brasil, China, África do Sul, Índia, né, e Rússia. Então, vai tendo uma nova ordem mundial, né? O mundo agora não vai ser só mais concentrado em um país ou em dois, como foi com a Segunda Guerra Mundial, que ou você era dos Estados Unidos capitalista ou União Soviética socialista. Agora o mundo ele é multipolar. E aí, com isso, tudo que acontece é de maneira global. As grandes multinacionais são a característica do mundo globalizado, né? Antes, por exemplo, você mandava uma carta, né, no século XVIII, século XIX, você mandava uma carta, era mais fácil a pessoa, né, vamos dizer assim, ela ficava sabendo, ela ia visitar alguém, a carta que chegava lá, né? Alguém ia pedir dinheiro para a cura de uma doença, para poder se tratar de alguma doença, quando o dinheiro chegava, a pessoa já tinha morrido. Então, tudo era muito demorado. Com a globalização, os meios de comunicação, o acesso à informação, né? As fronteiras entre os países ficaram menores, não no sentido espacial de distância, mas de tempo. Agora eu posso pegar um avião e posso ir para qualquer lugar. Não posso agora porque eles chamam de lockdown em alguns locais. Né? Mas, tirando isso, você consegue ter acesso a várias cidades, vários países e tudo mais. E aí, né, né, vamos dizer assim, essa nova ordem mundial multipolar que está vigente agora, tá? E aí nós, como eu falei para vocês, tivemos o fim, né, com a União Soviética e os Estados Unidos e o avanço, né, do sistema capitalista que ele propiciou essa questão da globalização. Então, por exemplo, você vai para a McDonald's, ela é uma empresa norte-americana, mas ela faz propaganda para indiana, ela faz propaganda para todo local e ela se adapta a esses locais. Por exemplo, ela viu que lá na China as pessoas não gostam muito de refrigerante, então ela vende chá junto com os hambúrgueres dela. Vai para a Índia, a Índia a vaca é sagrada, a gente pode comer carne de gado, faz carne de carneiro. Então se adapta, né? Assim como a Nike, né? A Nike tem uma sede, vamos dizer assim, de design e tudo mais lá em Nova York, mas a fábrica da Nike, vamos fazer uma aula de comparar a fábrica da Nike, não existe. A Nike sai procurando, né, fábricas do mundo todo, onde possa produzir o produto dela mais barato, né, com qualidade e matéria-prima mais rápido, e ela vai e contrata. Então pode ser que você compre um tênis da Nike que ele foi feito em Sobral, ou foi feito na China, pouco importa para ela, ela quer saber se está lucrando. E aí tem as várias críticas, né, esse formato, porque utiliza mão de obra infantil, porque precariza o trabalhador, porque, né, gera desemprego em um local, gera subemprego em outro, enfim. E aí a gente tem nessa imagenzinha aqui, né, as várias empresas que são, né, multinacionais e tudo mais, a Walmart, né, várias empresas, né, empresas de montadoras de carro que saem, né, para vários locais. Até o próprio Donald Trump, ele quando ganhou a eleição, uma das pautas de governo dele era essa, né? Que era o quê? Prometer trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, porque a gente tem o que a gente chama de ghost town. São cidades fantasmas, né? Quem é que é mais velho um pouquinho deve lembrar do Robocop, né? Porque era uma versão mais moderna. Mas nos anos 80, né, mostrava o poderio que era, né, a cidade que era Detroit, né, que é a cidade do Robocop. Então era uma cidade robotizada e tudo mais moderna. Mas hoje em dia, se você for olhar as imagens, é uma cidade fantasma. Por quê? Porque as indústrias saíram de lá, foram para o México, ou foram para a China, ou vieram para cá, para outro país aqui na América do Sul, e ficou lá, ficou só os galpões, ficaram só as casas, as pessoas não tiveram mais condição. Os governadores tentam reinventar, fazem um festival disso, um festival daquilo, tenta fomentar o turismo, enfim, mas é muito complicado. E aí eu dou até uma dica, tá, que fala sobre isso,
que foi o filme que ganhou o documentário, que ganhou esse ano o Oscar, né? Que é sobre uma indústria norte-americana, que é uma indústria chinesa que quer adaptar a forma de produção asiática nos Estados Unidos. Isso é totalmente diferente. A forma do trabalhador, a forma de pensar, tudo mais. As conceituações, né? Como eu falei para vocês, podemos dizer que a globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países de todo o mundo. É uma grande crítica que se faz também à China, né? Ela é um regime totalitário com a população dela, mas totalmente liberal com a economia. Então, assim, ela tem o controle da população, mas a economia é liberada. Tanto que a gente viu agora nesse período de pandemia, vários estados reclamando que compraram, né, os respiradores, compraram o teste e não chegavam. Porque a China simplesmente vendia para outro país. Fechava um acordo com uma, fechava com outra. E aí quem fosse buscar ou quem pagasse mau valor estava valendo. Então, a globalização, ela tem isso. Através dos processos, né, pessoas e governos e empresas trocam ideias, realizam transações financeiras, comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do mundo, né? Então, hoje em dia, você pode ver um desfile de moda que acontece em Paris, você pode... eu vi uma lingerie da Victoria's Secret lá nos Estados Unidos, daqui uma semana ela está aqui, daqui 3 dias ela está aqui, ou na mesma hora que está lá o desfile, você pode ir lá, vai comprar com o PayPay, chegar na sua casa depois, né? Não precisa mais a gente ficar com aquele espírito de vira-lata, de achar que só quando não dá mais nada certo é que viria para cá. Hoje, com a globalização, e hoje, né, tem esse conceito de aldeia global, né, se encaixa nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede e conexões. Então, por exemplo, você pode falar com uma pessoa da França no seu WhatsApp, você pode ter um contato com alguém da Índia, dos Estados Unidos. Hoje, né, as fronteiras, as distâncias e fronteiras foram diminuídas principalmente pela questão da comunicação. E o acesso a outras culturas e tudo mais. É tanto que também no Oscar, né, o melhor filme do ano foi um filme, né, que não era norte-americano, não era europeu, né? Então, assim, mostrando que existe sim produção de cinema na Ásia, na Índia, né? Tem até um cinema bem famoso lá, né, que imita o Hollywood, que é Bollywood. Como eu falei para vocês, a regionalização está interligada a esses grupos econômicos que a gente tem. Então, nós temos o NAFTA, né, que é Estados Unidos, México e Canadá. Nós temos o Pacto Andino, que são os países que fazem parte da América Andina, né, Peru, Bolívia, Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. A Venezuela, né, de vez em quando tenta entrar, não consegue. O CARICOM, que são os países que fazem parte, né, do Caribe. Aí nós temos, né, a União Europeia, a SEI, que são os países, né, exportadores de carvão e tantos outros, tá? Então, a regionalização é justamente essa divisão de acordo com blocos econômicos, tá? E aí existem os acordos, existem, além dos blocos econômicos, existem as uniões, tá? E quando você se une, por exemplo, à questão da União Europeia, você vai para qualquer país. Se você tiver um visto para entrar em Portugal, você conhece qualquer país que faz parte da União Europeia. Por isso que era grande crítica se a Inglaterra saísse, né? Que é o Brexit, que ela saiu. Como é que ia ficar? Porque agora você não é mais parte da nossa União. E aí, eu vou cobrar agora passaporte, visto? Como é que fica as pessoas que, né, moram em locais de fronteira, moram na Inglaterra, mas trabalham em outro local vizinho, né, outro país que pertence à União Europeia? E aí? Então, tudo isso, né, quando você faz esses grupos, esse novo processo de regionalização tem que ser levado em conta. Alguns, por exemplo, o caso do NAFTA, os Estados Unidos, México e Canadá. O canadense, ele anda tranquilamente nos Estados Unidos e o norte-americano tranquilamente no Canadá. Mas, se o mexicano tentar, a gente já sabe o que é que acontece. Então, assim, às vezes é só um lado que se beneficia, né? Ou são apenas acordos econômicos e tudo mais. Por exemplo, durante muito tempo o Mercosul funcionou com muita força. Nos últimos anos, com o governo atual que a gente tem, hoje a Argentina está fazendo muito mais parceria com a China do que com o próprio Brasil, que é seu vizinho e, né, tem um grande poderio econômico de produção e tudo mais. Meio ambiente, né? A geografia ela tem isso, né? A gente trabalha também, além dessas questões geopolíticas, questões humanas, as questões ambientais com a natureza, né? E aí nós temos até uma hipótese, a hipótese de Gaia, né? A moderna teoria científica que afirma que a própria vida controla as condições físicas, químicas da superfície, da atmosfera, dos oceanos, da Terra, para que se tornem adequadas à vida.
Então, assim, mostrando que tudo está interligado, tudo vive de uma maneira holística, tá? Por isso que eu tenho que pensar toda essa questão da industrialização, essa questão da urbanização, a partir de um viés de preservação ambiental. E aí entra um tema, né, muito precioso para nós da geografia, que é a questão da sustentabilidade. Se eu for perguntar para um biólogo, ele vai dizer que eu tenho que preservar totalmente a natureza, não posso tocá-la. Se eu perguntar para um engenheiro, ele diz que tem que ser destruído e tem que ter construções. Se eu perguntar para um geógrafo, eu tenho que dizer que eu tenho que dialogar. Porque não adianta eu ter pessoas morrendo de fome e ter um local que elas poderiam plantar para tirar, mas também não adianta eu explorar, desmatar, queimar aquele local para as pessoas comerem depois. Como é que vai ficar? Então, assim, a geografia, ela pensa, e é muito, vamos dizer assim, válido, a questão da sustentabilidade, ok? E aí, né, dentro disso, né, muitos geógrafos trabalham dentro da corrente, né, do consenso da preservação ambiental, dos movimentos ambientalistas, né? Durante esse período agora de pandemia, a gente foi notado, né, pelos meios de comunicação e tudo mais, que vários rios ficaram mais limpos, a emissão de CO2 diminuiu, a questão do aquecimento global. E aí eu volto até lá para aquele começo que eu estava falando da migração. Dentro das teorias de migração, né, nós temos a teoria populacional, né, do Thomas Malthus, que ele pensou o quê? Lá em 1800, que a população ia crescer numa PA, enquanto ia crescer numa PG, né, uma progressão geométrica, enquanto os alimentos iam crescer numa PA. E aí depois ia acontecer o quê? Ia ter mais gente do que alimentos. Mas não foi isso que ocorreu. Porque aí nós tivemos a Revolução Verde, que foi um melhoramento genético. Hoje você consegue produzir frutos sem sementes em bem menos tempo. Os animais ficam prontos para abate muito mais rápido. E a que custo isso, né? Eu faço a desmatação para plantar gado, mas eu ainda tenho gente que morre de fome. No continente africano, eles são os maiores produtores de fruta, eles têm as maiores bacias hidrográficas, mas morrem de sede e tal. Então, isso está atrelado também à questão da desigualdade social. Então, as teorias populacionais, que nós geógrafos estudamos, a gente tenta entender eles de acordo com os locais e entender que o meio ambiente ele não está apartado da questão econômica, mas ele também não tem que ser, vamos dizer assim, submetido somente a ela, tá bom? Qual o caminho a seguir na questão da preservação ambiental no mundo moderno, né? A gente sabe que, por exemplo, o nosso planeta é o planeta Terra, mas ele deveria ser chamado de planeta azul ou planeta água pela grande questão de água que tem. Mas é água de qualquer tipo, Raquel? Não. É água principalmente no estado, né, nas geleiras ou salgada dos oceanos e mares, tá? Água realmente potável, segundo os especialistas, são 2,5. E dentro dessa porta, né, vamos dizer assim, que ela está potável, né, a gente sabe que tem um grande uso de agrotóxicos, contaminações dos lençóis freáticos, são as águas que ficam, né, debaixo do solo e tudo mais. Então, é preciso a sociedade despertar para isso, né, para um consumo consciente, um consumo sustentável, ok? E atualmente existem várias correntes do pensamento que querem preservar e conservacionar, tá? Preservar, eu vou preservar aquela natureza, e aí foi feito o Código Florestal, dizendo quais as principais áreas que eu tenho que preservar e quais os lugares que eu posso utilizar de alguma maneira, para fazer turismo, para fazer pesquisa, ou até para ter algum tipo de exploração. Por exemplo, a Faber-Castell, lá no Paraná, ela tem uma floresta, onde ela diz que todos os lápis, todos os papéis, tudo que eles fazem, produzem, vem dessa floresta, e cada vez que eles arrancam, né, para fazer, tirar uma madeira para fazer um lápis, sei lá, eles plantam outra. Então, é mais ou menos nessa pegada, né, que algumas pessoas pensam essa questão da preservação. Mas realmente isso é válido? Né? É uma coisa a se perguntar. Nós temos também, consiste o pensamento que prioriza a natureza com a preocupação de conservação das demais gerações. Né? O presidente lá, né, o presidente depois do Bill Clinton, né, ele dizia que a natureza, o que acontecia com ela? Ele não estava preocupado com as próximas gerações, porque provavelmente ele não ia estar aqui, né, o Bush. Gente, isso é um pensamento muito egoísta, né? Porque a gente está vendo agora essa questão da pandemia, né? Que ela está atrelada à questão, né, de onde veio. Será que foi um vírus, né, que se metamorfoseou a partir de quê? Né? Foi alguém que se alimentou de morcego? Foi alguém que se alimentou? Por que ele se alimentou? É uma questão cultural ou foi uma questão de necessidade? E aí vai. Então, tudo isso tem que ser ponderado, pensado e analisado, tá?
O desenvolvimento ecológico, né? Hoje tem muito essa questão do turismo ecológico, né? De fazer um turismo em fazenda e tudo mais. Pode ser uma forma de tentar preservar. É bem melhor um turismo ecológico do que você colocar uma indústria em um determinado local. E aí eu faço um gancho para o que aconteceu em Mariana e Brumadinho, né? Esses crimes ambientais. Crime, Raquel, crime, tá? Porque vários engenheiros, existem documentos provando que ali era uma tragédia anunciada. Mas, como a empresa Vale, que não é mais do Brasil, né? Só visa o lucro, só por ela. Mas, se você chegar para a população de lá, eu já fiz esse teste e perguntar, muitos deles, tá? Preferem que a Vale continue lá, porque ela gera emprego. Então, é aquela questão que eu coloquei anteriormente. O econômico, ele perpassa, às vezes, a questão da vida, do meio ambiente. E os problemas, né, com essa questão do meio ambiente, quando ele é afetado, quando ele é degradado, a gente tem vários problemas ambientais, como a questão do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, que deixa a terra aquecida, quentinha, como se fosse um cobertor. Mas à medida que a gente tem a grande questão da poluição, o que era para ficar só quentinho, vai ficando cada vez mais quente, tá? Com isso, vai colaborando para o descongelamento das geleiras, aumento do nível do mar, né? E N fatores que causam terremotos, tempestades, furacões e tudo mais, tá bom? Então, assim, o efeito estufa, ele tem um viés, vamos dizer assim, natural, mas tem um viés que é potencializado pelos seres humanos, né? E aí tem a questão do efeito estufa. Durante muito tempo eles achavam que era por causa do CFC, que era um gás muito utilizado nos anos 80 para desodorantes e gás de geladeira, mas com o tempo eles viram que não, tá? Que é também por causa do metano, e aí entra grande quantidade de animais ruminantes e tudo mais, né? Os lixos que vão produzindo gás metano, que é aquele gás mau cheiro. Nós temos a questão do aquecimento global, que essa sensação térmica está cada vez mais quente. A questão da Antártida, né? Do descongelamento cada vez maior e como isso pode repercutir para vários países e tudo mais, né? O Brasil é um que tenta estudar a Antártida, porque sabe que o descongelamento de lá vai afetar, né? Principalmente o sul do Brasil, e aí eu faço destaque, né? O Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A questão da Amazônia, né? Com as queimadas, com a diminuição da biodiversidade, né? Com a extração de minérios. Por exemplo, agora na pandemia, o grande medo é que realmente chegue dentro das comunidades indígenas, porque eles não têm um sistema imunológico como o nosso, então seria massacrante, execrante para essa população que já foi tão, né, vamos dizer assim, massacrada durante tantos anos, tantos períodos, né? A questão da chuva ácida, tá? Que é aquela chuva que corrói, né, os monumentos e tudo mais, e ela está atrelada à questão da poluição. Então, muitos estados que vocês verem verde, elas não são verdes. Elas ficam verdes por causa de uma reação química, tá? Causada pelo efeito da chuva ácida. E também quem tem carro, pode notar, quando você deixa o seu carro muito tempo no local exposto, você não tem uma garagem fechada, ele começa a perder a perca da tintura dele. Então, com opaca e tudo mais, isso está atrelado à chuva ácida. A destruição da camada de ozônio, como eu vinha falando para vocês, a camada de ozônio por si só elas são buraquinhos. Mas à medida que esses gases tóxicos vão chegando lá, esses buraquinhos viram buracões. O clima urbano, né, cada vez mais quente, as cidades vão ficando, por exemplo, no caso aqui de Fortaleza, né, que é a cidade onde eu resido, o vento ele não consegue transitar em grande quantidade, apesar de ser uma cidade que tem uma grande quantidade de ventos, e o vento é produzido por causa do movimento de rotação da Terra. E aí, por que esse vento fica meio que barrado? Por causa da construção dos prédios que a gente tem na nossa orla cada vez maior. A grande, né, desperdício de resíduos, né, resíduos sólidos, que são perigosos, que tem, né, como baterias, óleos, num descarte geral, em lixões ou na rua, e a escassez hídrica, né? Segundo alguns pesquisadores, provavelmente se a gente tiver uma terceira guerra mundial ou algum conflito, será por água. E o Brasil tem as maiores bacias do mundo, né? Que é a bacia amazônica, a bacia da Platina e a do Paraná também. E ainda foi descoberto em 2016 o aquífero Walter do Chão. E aí nós temos os problemas ambientais, como eu vinha dizendo para vocês, tá? A questão da poluição das indústrias, que é muito grande. Ela gera muito emprego, mas ela polui muito. Ah, professora, mas tem a questão do CO verde, tem o ISO 2001 e tal. Gente, são formas de conter. A empresa ela não é boazinha. É porque ela não quer ser multada. Então, ela vai comprar créditos de carbono, né? Ou seja, tanto que ela polui, ela planta árvores em outro local, ou contrata uma empresa que faça isso por ela. A questão do descarte no oceano, né, que parece que é um grande lixão.
a extração da madeira nas florestas, né? E lembrando que além da floresta amazônica, outro bioma que é muito atacado é o cerrado, né? As queimadas que são criminosas, né? E aí a gente vê, por exemplo, como o nosso planeta é tudo interligado. Nós tivemos no final do ano de 2019 várias queimadas na Austrália, né? Porque estava muito seco e tudo mais. Gente, essa fumaça da Austrália tem sentido até no Uruguai, então da Oceania na América do Sul. Como essas coisas estão interligadas? Assim também como as queimadas, né, que aconteceram na floresta amazônica foram sentidas em São Paulo, né? Em regiões bem distantes e distintas. A questão das políticas públicas, né? Por que a gente tem que, por exemplo, né? Um dos locais que os geógrafos atuam muito é no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde é feita aquela pesquisa a cada 10 anos, que era para sair agora em 2020, mas não vai mais sair, o censo 2020, vai sair em 2021 por causa da pandemia, que é você pensar a estratégia, essas informações que eu estou colocando para vocês, pensar políticas públicas. Tá? Por exemplo, se eu noto que uma população tem mais mulheres do que homens, o que eu vou fazer? Construir hospitais da mulher, porque tem doenças que afligem só as mulheres, né? Vou construir creche para que elas possam deixar os filhos e poderem trabalhar. Aí eu vejo que a minha população é muito de jovens, então vou pensar políticas públicas de juventude, vou criar centros onde eles possam fazer esportes, cursos de formação, conseguir um primeiro emprego, né? Ter acesso a entretenimento e cultura de uma maneira geral. Então, a geografia, ela atua também dentro da política pública, né? É tanto que aqui no caso de Fortaleza, me repito a Fortaleza sempre porque é onde eu moro, tá bom, gente? Eu Sobral, porque eu já morei lá. Mas é porque, né, no caso de Fortaleza e Sobral, né, a AGB, que é a Associação dos Geógrafos, tem cadeira. Os geógrafos têm cadeira lá para poder pensar, né? Assim como também geógrafos e historiadores trabalham juntos na questão do patrimônio, né? De pensar os patrimônios, porque se você quer acabar um povo, você não acaba ele matando a população, mas acabando a história dele, né? Então, assim, né, você quer conhecer um povo, você quer acabar com ele, você destrói os museus, os monumentos, as cidades e tudo mais. Então, é uma memória que você, né, deixa apagada e esquecida e tudo mais. Então, a função, né, desses monumentos, né, dos museus é justamente a questão da memória. Que isso tanto geógrafos e historiadores entendem que é muito importante e faz parte também da política pública. Né? A participação, o direito à cidadania, né? A geografia ela trabalha muito essa questão de você conhecer os seus direitos, né? Conhecer os direitos ambientais, conhecer os direitos, por exemplo, aquela vegetação que fica próximo dos rios, a gente chama de mata ciliar, ela não pode ser arrancada, né? Porque está dentro do nosso Código Florestal de 2014, de 2012, que onde tem mata ciliar, ela tem que ser preservada, aqueles rios e tudo mais, porque ela impede que os sedimentos, a degradação das rochas, cheguem naquele rio, os lixos. Então, ela funciona como os cílios do nosso olho, ela impede, ela segura, tá? Assim como também as dunas, tá? Você não pode construir com areia de duna nem com duna, porque ela tem uma função ambiental ali, tá? Então, você tem que deixar a duna aí. Aí, o que o pessoal faz? Aterra as dunas e constrói em cima. E aí você vê as casas começando a desmoronar e tudo mais, porque a areia de duna não é para isso. Tá? A questão também de segurança, tecnologia, né? Saúde, habitação, são vários temas que a geografia trabalha, né? Entendendo que dentro da cidade, do urbano, é importante e interessante essa questão da habitação, e é um problema, né? Tanto que nós temos o movimento dos sem-teto, né? A questão do acesso à saúde, né? À educação, a questão da segurança, que é muito importante, e aí que segurança nós queremos, pública, privada, que respeite a questão dos negros, né, que a gente sabe que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né, como já cantava a Elza, porque justamente a gente sabe que nos morros, né, o número de pessoas que perdem as suas vidas e tudo mais, por bala achada, que ela não é perdida porque ela acha um corpo bem relacionado à questão da segurança, e aí vocês devem estar acompanhando as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos, tá, gente? Ali eclodiu, mas aquilo ocorre muito, tanto com negros, como com latinos, como imigrantes de maneira geral, ok? A precarização, a falta de saneamento básico, né? Nós estamos no século XXI, gente, ainda tem locais que não tem saneamento básico, tem locais que não tem nem energia direito, tá? Hoje, a questão da tecnologia, né? Nós estamos vivendo o quarto setor, a nanotecnologia, biotecnologia, e aí sempre eu faço esse paralelo, né? Hoje, por exemplo, você pode colocar um chip que vai dizendo no seu organismo qual os tipos de vitamina, o que é que está faltando. Ao mesmo tempo, você vê aqui para o lado,
pessoa não tem nem onde morar, onde residir e tudo mais. Então, assim, a geografia ela se preocupa com esses aspectos e debater isso e dar respostas, tá bom? Essas são as referências, tá, que eu utilizei para todos os módulos, tá bom? Né, para o módulo 4, e aí de cada videoaula eu coloquei os outros módulos. E é isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Assistam essas videoaulas, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando por lá, tá? Leiam os textos, os vídeos, e é isso. Um abraço para todos, espero que vocês estejam bem, né, nesse momento, e vamos estudar, gente, que é a única forma que a gente tem de entender, compreender e melhorar a nossa sociedade, tá? Um abraço a todos.